Veja só, quando nós imaginamos um floco de neve, nós associamos esse floco de neve à beleza, à singularidade, mas também à sua enorme vulnerabilidade. E essa fragilidade toda foi a expressão floco de neve, que foi utilizada para caracterizar algumas pessoas que atingiram a idade adulta na década de 2010. E por quê? Então, o mentor, escritor e consultor de carreira, expert em conflitos de gerações, que já esteve aqui no programa, no Todo Seu anteriormente, falando sobre a geração millennial, se lembra? Ele vai contar o motivo. Estou recebendo o Sidney Oliveira de novo. Tá bom, Sidney? Obrigado por ter vindo, viu? Muito tudo obrigado, bem? obrigado pelo convite novamente. Floco de neve, vocês não têm mais o que inventar. Mas é que, se você pensar na analogia, é isso mesmo, né? A fragilidade, a beleza, a singularidade. E as gerações têm recebido atualmente muitas nomenclaturas diferentes. O que é essa floco de neve? Explica, como é que ela é definida? Bom, primeiro, nós estamos falando, você usou as palavras mais legais para definir. Uma beleza, uma singularidade, encanta. Os jovens de hoje encantam pela sua simplicidade e também pela sua intimidade, principalmente com a tecnologia. Só que eles têm uma fragilidade comportamental, parece que quando eles têm que enfrentar a realidade, eles não estão tão prontos, eles se mostram um pouco mais frágeis do que quando eles estão, por exemplo, no mundo digital. Lá eles são poderosos, lá eles têm consciência de tudo, eles se viram, eles navegam, lá eles estão sempre bonitos, estão sempre bem legais. Então, é como se a gente estivesse num conflito de realidades e esse jovem, quando entra nesse mundo, que é o mundo que a gente vive, ele de alguma maneira tem demonstrado essa fragilidade, principalmente esse jovem que está se tornando adulto agora nos últimos 10 anos, né? Ele chegou à sua idade mais adulta. Mas existe, na sua opinião, um motivo para tanta insegurança na cabeça desses jovens? Um pouco do motivo tem a ver com essa realidade virtual, onde a gente... Sim, você então faz esse link com a realidade virtual, é? Sim, a realidade virtual é muito perfeita se você quiser navegar. Sabendo navegar, você navega muito bem. Na realidade virtual, você tem também a questão do recomeço sem consequência. A qualquer momento, se eu falho, eu consigo recomeçar. A gente chama de botão do reset, né? Botão do reset. Recomeça e tá tudo bem. As consequências que ficaram antes, elas não parece que não interferem tanto. Então, isso gera um pouco de insegurança quando ele está num mundo onde não tem o reset. Ele não tem como dar acertos. Uma expressão que eu ouvi recentemente fala que no mundo real não existe Photoshop. Você é do jeito que é, né? A coisa é da verdade, ela vem do jeito que ela é mesmo, né? Então, Sidney, eu devo entender que a internet tem uma grande influência na formação dessa geração. Muita influência. Nós já estamos falando aí da internet com pelo menos uns 20 anos aqui no Brasil. Então, imagina um jovem de 18, 20 anos de idade, ele não viu o mundo sem internet. Ele não viveu um monte daquelas realidades que nós vivemos na nossa infância, onde você tinha que andar na rua, você tinha que pegar ônibus, você tinha que enfrentar a realidade, conversar com as pessoas. Ele só viu o mundo virtual e alguns jovens, inclusive, estão vivendo tanto no mundo virtual que no mundo real ele não sabe se relacionar. Ele simplesmente fica apavorado, ele fica paralisado. A gente vê que ele fica muito mais à vontade navegando na internet. O mundo está acontecendo, mas ele fica confortável aqui. A gente tem visto isso em shopping, estamos vendo isso em cinema, em shows. Todos os lugares. Todo lugar. Num restaurante, outro dia, que eu fui com a minha mulher, entrou um casal jovem. Entraram de mão dada e tal, sentou um na frente do outro e ficaram... Eu não sei se vocês estavam conversando... os dois em WhatsApp, um com o outro, mas só podia ser isso, meu Deus. A expressão, eles deviam estar fazendo uma DR pelo WhatsApp, tá? Discutindo a relação pelo WhatsApp. Mas isso tem acontecido com os jovens, assim, muitas vezes conversam muito tempo entre eles, ou não sei exatamente se estão conversando, mas não tem nenhuma interação. Quer dizer, é mais fácil ficar nesse mundo das redes sociais, esse mundo do computador, do smartphone, do que realmente entrar na realidade. Porque, eu vou dizer, se pifar a internet, o cara morre. Você sabe que eles ficam apavorados, né? Com toda certeza. Fica meio, a vida perde o sentido. E essa geração que a gente chama de mimimi, porque isso é mimimi para mim, né? Quando vai para o mundo real, o que ela pode encontrar de dificuldade? Bom, ela encontra
a realidade. Esse exemplo aqui, o que é isso aí? Ah, isso é muito legal, olha que interessante. Isso é um filme recente do Homem-Aranha, uma versão nova do Homem-Aranha. É um jovem na casa dos 16, ele está preso dentro de um lugar sem Wi-Fi. Ele não consegue, ele está perdido, ele começa a ter atividades, ele fica super ativo, quer fazer tudo e lança teia para lá e tudo mais. E ele fica esse tempo todo, como ele está sem a conexão da internet, ele não sabe como agir. Não sabe como reagir. Hoje eu vejo jovens exatamente desse jeito. Ele tenta ocupar o tempo, parece que a gente tem um vazio. Você está conversando com o jovem, de repente fala, pera um pouquinho que eu vou dar uma olhada. Ele pega o celular e começa a ver. Porque parece assim, eu não consigo ocupar o meu tempo se não for com o smartphone, com a internet. Tira o Wi-Fi desse jovem, é quase como tirar o ar. O sentido da vida parece que termina para esse jovem, entendeu? Eu vou dizer uma coisa, você não acha que a educação dada pelos pais não pode criar esse ser floco de neve? Sim. Eu vindo para cá, a gente passa por vários colégios, eu cheguei no horário de colégio, quando eu estava passando próximo do colégio, assim, na rua do colégio, tinha uma fila enorme de automóveis. Um atrás do outro, todos organizados, o pessoal da polícia controlando. Está acontecendo alguma coisa. Não, são os pais que foram buscar os filhos. Só que tem uma coisa, o filho está lá na porta do colégio, o pai está a 50 metros, o filho não desce. O pai tem que esperar a vez dele na fila para todos irem, para na porta, entra o filho. Para na porta, entra assim. Falei, ué, mas espera, o filho não pode descer 50 metros? Não, o filho nosso é frágil, ele pode dissolver se ele descer. Quer dizer, não tem nem esse movimento. A educação dos pais chegou num ponto de proteção onde o pai quer criar um mundo bonito para o filho, prover para o filho tudo e ele começa a não ser seguro nem para atravessar uma rua. Ah, não atravessa, é melhor que você não atravessa. Só que coloca informação. Gente, eu ouvi isso, um cara da minha geração, ouvi um negócio desse, é absolutamente surreal, parece ficção científica isso. Mas olha, isso acontece, eu vindo para cá, eu falei, gente, mas o trânsito todo tumultuado por conta dessa fila. Eu falei, mas é só o menino pegar, descer. Sim, a culpa 20, então não é do moleque, é do pai. É dos dois. O filho está confortável sendo provido pelos pais. Os pais estão achando que o filho é incompetente para fazer coisas triviais, que na nossa época era só atravessar a rua. Aliás, ir para a escola, você vai à escola a pé. Ah, mas o mundo está mais inseguro agora. Aí vem as desculpas, né? A gente é meio responsável, sim. Os pais interferem com essa proteção. Aqui que a gente estava falando antes, Sidney, em off aqui, que você me disse, inclusive, né? Que fizemos uma pauta aqui com o Ebiatra, que é o médico que cuida de adolescência, e que ele disse que a adolescência está chegando aos 28 anos, e você me disse que pela OMC está chegando a 24. Eles já estão sacramentando isso, com 24 anos é adolescência ainda. Os mamone lá na Itália, que ficam até 40 na casa dos pais, tá? E quando o cara sai da casa dos pais, aí que eu quero saber, isso vai virar um problema. Na verdade, isso já virou até brincadeira e piada, porque ele sai da casa dos pais, ele não percebe o que está acontecendo. Aliás, ele não sabe lidar com coisas triviais, coisas domésticas, como cuidar da própria comida, cuidar da própria roupa, cuidar da coisa. Ele acredita que naquela casa mágica, a comida se arruma sozinha, a geladeira se enche sozinha, a louça se lava sozinha. Ele realmente acredita. Isso aí é uma verdade para muitos jovens. Quando ele entra nesse processo, ele fala, e aí, como é que vai? E destrói a roupa, não come direito, atrapalha toda a vida dele mesmo, entendeu? Então, assim, tá muito divertido ver o jovem chegando à vida adulta, mas a vida adulta, você fala, mas é com 30, 35 anos. E é engraçado ver justamente ele ainda com atitude meio pré-adolescente ou adolescente com essa idade, onde a gente pensa, fala, pô, mas nessa idade eu já a tal da síndrome de tinha Peter autonomia. Pan, né? Ah, também, aí começam os outros nomes, né? Cristal, a geração Cristal, que é linda, uma quebra à toa, né? A geração Peter Pan. Dá uma olhada nesse vídeo. Givaldo, tudo bom? Sou eu, beleza? Sei que eu conserta tudo, faz tudo. Isso. Me mudei pra cá tem pouco tempo, primeira vez morando sozinho, ainda tô perdido com essas coisas de apartamento. Beleza, vamos ver, tem que fazer aí. É por aqui, mas olha só, você vai tirar de letra, viu? Se tiver que fazer, a gente faz, vamos lá. Tá. Você pode ver aí a pia, ó, deixa eu te mostrar. Aqui, ó, tá ruim. Mas o que tem com ela? Não tá lavando as coisas. Como assim?
Aí eu deixo o prato sujo aí, quando eu volto, continua sujo. Você tá falando da louça. Isso. Mas tá saindo água, né? É, mas você vê que a água bate no prato, ó, não acontece nada, tá vendo? Não, o estranho é que quanto mais prato sujo eu deixo, mais prato continua sujo aí dentro, entendeu? Na casa da minha mãe, em 15 minutos, 20 no máximo, se a gente deixasse alguma coisa suja, já tava limpo. Mas lá é pia boa, né? É, pia boa, mas aqui tá acontecendo com copo e com talher também, entendeu? Por isso que eu tô achando estranho. Copo. É impressionante. Assim, eu acho legal que o pessoal da Porta Fundo pegou bem o espírito da coisa e eles foram muito felizes em explicar o que está acontecendo. Quer dizer, a pessoa não sabe como é que o mundo funciona. Ele não sabe como o mundo funciona porque ele está tão protegido numa realidade que quando ele encara o mundo, ele acredita que realmente algumas coisas acontecem automaticamente. Exato, né? exato. As contas se pagam sozinha, a louça se lava sozinha, né? E o resultado disso, Sidney, é uma pessoa hipersensível. E nessa época de aceitação, nessa época de discurso aberto, isso é possível? Você sabe que isso é um paradoxo, porque a gente está vivendo muita supernutrição de informação. Obviamente, isso traz novas referências e, evidentemente, a gente fala, pô, é tudo mais tranquilo, mais aberto, mais esclarecido, mais consciente. Sim. Deveria ser justamente o oposto. Mas o que acontece é uma cobrança dos pais em cima desse jovem. Porque os pais provêm muito mais do que talvez os nossos pais deram para a gente, e aí vem uma cobrança. Olha, eu te dei isso, na tua idade eu não tinha isso, então agora que você tem, eu quero que você seja mais. O jovem com medo de falhar, ele volta e fica mais encastelado, fica guardado. Ele tem um pânico hoje muito grande de parecer que falhou. Essa hipersensibilidade é um medo muito grande de aparecer nas mídias sociais falhando. Não é que ele não vai falhar, ele sabe que vai falhar, mas ele não quer que as pessoas percebam. Então ele escapa, tangibiliza isso numa outra direção, foge da disputa, foge da disputa direta, tenta não estabelecer uma relação de contrapartida. Aí talvez seja o grande problema, porque ele não quer dar a contrapartida que é exigida pela realidade. Esse talvez seja um dos grandes momentos que a gente tem vendo essa geração que é brilhante, super nutrida de informação, mas está com um pouco de receio de entrar no mundo, entrar na realidade. Tem um outro vídeo do Porta dos Fundos para a gente assistir. Vamos lá? Vamos. Divertido, porque eles pegaram bem. Vamos lá. Roda, esse é outro. Mas a gente não quer ir embora. Oh, você acha que eu quero? Eu tô fazendo isso porque é o melhor pra mim. Por que você não sai? Como é que eu vou sair? Eu não tenho trabalho, eu não tenho dinheiro. Vocês têm a vida estabilizada, deve ter uma poupança agora, o senhor tá forte, tá bacana. Pode pegar, alugar uma autonomia de táxi. Trabalha de madrugada, faz teu bico. Você não queria morar na praia? Por que você não mora? Eu vou morar na praia. Eu acho que você tem condições de conseguir um lugar melhor que esse pra morar. Melhor que esse aqui? É. Como é que consegue um lugar melhor que aqui, pai? Aqui tem tudo perto. Tem farmácia perto, tem mercado perto, tem minha academia, tudo walking distance. Ou seja, o cara quer que os pais saiam de casa para ele ficar... Sim. É inacreditável. Não é não. Isso já é uma realidade. É humor, tal, mas mas o mais assustador é que existem diversos pais que estão saindo de casa para deixar a casa para os filhos e falar, agora você toma conta. Não é possível. Não, é sério, eu conheço diversos que estão optando por isso e em alguns momentos eu até vejo que é meio que rota de fuga. Os pais não conseguem fazer com que o filho saia de casa, eles decidem sair e falam, não, agora a casa é sua, administra. Uau. Esse tipo de síndrome, essa condição, sei lá, é recente ou já acontecia, por exemplo, em gerações anteriores? Você sabe que não. No passado, né? Sabe o que acontecia? Os nossos pais nos expunham. Talvez a gente até quisesse uma série de mordomias, a gente queria algumas coisas, mas o pai fala, você quer? Então vai buscar, então vai trabalhar. E a gente era obrigado a entrar no jogo de um jeito ou de outro, preparado ou não. Você tem razão. Agora a gente está querendo deixar eles preparados o suficiente para entrar bem no jogo, só que fica isso. Quer dizer, eu vou sair de casa, esse conforto que eu tenho aqui em casa, essa infraestrutura, eu vou gastar muita energia para produzir para mim. Eu não vou estar trabalhando o suficiente para ganhar, para manter esse padrão de vida. Então eu fico aqui, é mais confortável, é mais adequado, e eu vou levando até ter o padrão de vida, ou até ter condição. Só que com isso,
é justamente o que ele não tem. Por quê? Nem vai ter. Ele não desenvolveu a maturidade que precisa, acaba não desenvolvendo a competência que o mercado de trabalho espera, portanto, ele não alcança as posições que dariam o rendimento suficiente para ele ter essa autonomia. Fica um ciclo vicioso onde ele fica como vítima e aí, óbvio, o que ele faz? Vai para o mundo virtual, porque pelo menos lá ninguém condena, lá todo mundo está bem e lá é um lugar confortável. E cabe aí também, sei lá se é bobagem que eu vou dizer, mas um mundo de alienação total. O cara cai na droga mesmo. Tem vários tipos de droga, né? Hoje tem gente estudando até o uso do smartphone como uma síndrome muito semelhante à dependência química, né? Uau. Tem gente que realmente depende do smartphone, ele se paralisa, ele não consegue reagir sem o mundo do smartphone, o mundo das redes sociais. Ele fica com uma angústia tal que ele se paralisa. A expressão floco de neve, ela pode ser enxergada de uma maneira legal quando a gente entende que o floco de neve, ele funciona muito bem no frio, mas ele em outros estados ele não sobrevive. Sim. O que acontece com o jovem? Ele prefere ficar no frio da rede social, quer dizer, o ambiente onde ele pode ser esse floco de neve, mas ele esquece que para se formar com o indivíduo, ele tem que entrar nas outras estações, até porque a gente se transforma nas outras estações. A floco de neve, ela é água, então eu posso ir para o estado líquido, o estado gasoso, são os outros estados que completam o ser humano. Esse jovem está, neste momento ainda, preferindo ficar só como floco de neve. Então não é desarrazoado essa coisa que eu tenho ouvido aí, de que existem tratamentos, inclusive, para as pessoas se dissociarem, se distanciarem um pouco do iPhone. Sim, tem gente que está fazendo isso aí, tem clínicas que tomam conta verdade. disso. Então é verdade essa história? É verdade, não, isso aí está forte porque há uma dimensão de dependência, a pessoa perde o sentido da vida realmente sem o smartphone. Hoje, se a gente vê alguém derrubando o smartphone, a gente sente pena. Olha, e é um aparelho, a gente olha e pensa, é como se tivesse caído uma pessoa no chão. Ai, que pena, é um aparelho apenas. E a gente tem um pouco de comoção por conta disso. Né? Sidney, eu soube que você também está para lançar um novo livro, falando exatamente sobre os desafios de crescer no século XXI. Fala. Você sabe que depois que a gente começa a trabalhar com jovens, a gente começa a desenvolver alternativas. E muito que as empresas me chamam é justamente para falar como é que eu lido com esse jovem. Porque esse jovem é aquele jovem que o empresário ou o chefe chama, contrata, vai dar uma bronca porque ele fez alguma coisa errada e esse jovem fala, não quero mais trabalhar e vai embora. Ou então o jovem começa a trabalhar, eu soube de um caso de uma menina que começou a trabalhar numa empresa, foi contratada, passou por um processo seletivo, começou a trabalhar, 10 dias depois disse, eu tenho uma viagem com a família, eu vou fazer a viagem. E o chefe, como assim? Você acabou de começar a trabalhar? Ah, mas eu já tinha viagem programada, não falou nada, simplesmente é inconsequência. Esse jovem, ele tem saído um pouco, desconectado um pouco da realidade. E o que eu tenho percebido? Que a gente tem que, como veteranos, levar isso para esse jovem. Então, eu tenho trabalhado o assunto que é mentoria, que é o desenvolvimento da maturidade. Então, o livro, ele fala justamente do que nos forma, o que nos amadurece, que são as nossas cicatrizes. Aí está. Sim. Aí o livro. Aliás, Cicatriz. É a primeira vez que eu estou apresentando. Então, obrigado pela deferência, Sidney. É um livro que deve sair agora no final do mês. Tá. Eu tenho falado justamente sobre o que as cicatrizes nos ajudam a formar a nossa personalidade. A cicatriz, ela não vem no mundo virtual onde você pode começar de novo. Ela vem no mundo real, onde a cicatriz ajuda você a aprender com ela. Entendeu? Sidney, obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu quero agradecer a presença deste mentor, escritor, consultor de carreira, que é o Sidney Oliveira. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado novamente. Vamos aí para o lançamento quando tiver. Vamos? Tá Vamos bom? embora.